Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma flange perfeita para ar-condicionado. Tem muitos instaladores que estão começando e ainda tem alguma dificuldade em fazer uma flange ficar perfeita. Então tem algumas técnicas aí que vai poder te ajudar. E também quem gosta por hobby fazer as coisas em casa, né? Quem quer instalar o seu próprio ar-condicionado para já ter uma ajuda de como fazer uma flange ficar perfeita. Eu vou demonstrar com a tubulação de 1/4, de 3/8, de meia e de 5/8, que já abrange toda a linha residencial e a grande maioria comercial também. Peço a ajuda de todos, dá um curtir, se inscreve no canal para a gente continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Segue o vídeo. Tá. Vamos começar pelo tubo de 1/4. É o tubo mais fininho que tem, né? Eu uso dois tipos de cortador. Esse aqui é um cortador pequeno, que muitas vezes eu não tenho espaço para usar o cortador grande. Esse aqui já é um cortador grande. Esse é um cortador que é mais fácil cortar com ele. Só que muitas vezes você está num lugar onde ele não tem espaço para ele girar. Então daí a gente acaba tendo que usar o pequeno. No primeiro passo, você vai cortar a tua tubulação. Ó, vou demonstrar aqui um corte da tubulação. Você encostou, segura firme, vai girando. Você vai dando voltas. Cada volta que você girar, você dá um pouquinho de aperto. Ó. Dá um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ó. Ele tá esmagando e tá cortando o tubo. Tubo de cobre você nunca serra, você só corta assim, para não fazer rebarba. Aqui, ó, já dá para eu abrir o flangeador. Já dá para eu abrir ele. Ele já esmagou aqui quase totalmente, agora eu puxo e quebro. Só que reparem, ó, como a tubulação ficou um pouquinho fechada, ó. Eu não posso fazer a flange nesse momento, senão ele pode dar um problema aqui, ó. Eu já mostro para vocês o que aconteceria se eu fizesse a flange. Eu tenho que pegar um escariador. Tem uns que parecem uma caneta que você vai passando. Eu gosto muito desse, que ele também, em lugares de pequeno espaço, você consegue, ó. Você vem aqui, ó. Ó, a finalidade disso é o seguinte. Esse é um escariador. Ele abre, porque quando você corta, a tubulação aperta dentro. Ó como ficou maior o diâmetro. Ó. Sempre quando você usar o escariador na tua instalação, você coloca ele assim, ó, com o tubo virado para baixo. Porque daí todo o pó fica aqui dentro e não dentro do cano. Então aqui a gente já fez um corte, já escariou ela, ó. Já ficou com um diâmetro mais aberto. Eu vou usar o flangeador bem tradicional. Esse não é aqueles de catraca, não é excêntrico, é o convencional, porque a maioria dos instaladores tem ele, né? Nessa marcação aqui, ó, ele tem para diversos tubos. Aqui é 3/8, ó. Esses outros aqui dificilmente você vai usar em ar-condicionado. Você vai usar aqui essa parte do 3/8 e do outro lado ele tem para 1/4. Esse aqui é 1/4. Ó, ele tá marcado aqui, mas você tem que usar sempre o lado de trás, que é onde tem a bordinha. Consegue enxergar a bordinha? Deixa eu ver aqui se dá foco. Aqui deu foco. Ele tem uma bordinha. Então você pega, se desrosqueia, abre ele, põe o tubo. O certo, na verdade, é antes de você fazer a flange. Eu tô com um pedaço de cano só, né? Mas lá você vai estar com o cano e você não vai poder pôr a porca. Então você tem que primeiro pôr a porca. Aí você encaixa ele no flangeador, ó. Aqui tem um segredinho também. Reparem o seguinte, deixa eu fazer bem de pertinho, ó. Você deixa pouco para fora.
é o equivalente a uma moeda de 50 centavos, que você vai deixar ele para fora. Se tiver uma moeda de 50 centavos em casa, você pode pegar para comparar. Aí você faz o aperto aqui, ó. Você aperta bem aqui, ó. Você aperta bem os dois lados. Esse lado já foi tudo. Agora vamos a esse. Tem que estar bem apertadinho, senão ele desliza o tubo e não faz a flange. Tem que estar bem fechado, ó. Aqui já dá, ó. Agora, esse aqui, essa parte do flangeador é chamado de mesa. Agora nós temos a outra parte dele, que é essa aqui, ó. Essa aqui tem um cone na ponta, ó. É esse cone da ponta que ele vai fazer a flange, ó. Eu já vou deixar, já vou abrir. Senão ele não entra ali, né? Vou deixar aberto. Ele passa aqui, ó, e encaixa, ó. Agora eu vou fechando até chegar lá. Até chegar no tubo. Na hora que chegou no tubo, ó, chegou agora no tubo, ó, você vai apertando ele. Você vai dando torque nele até ele ficar duro. Aqui ainda tá mole, mais um pouco. Ficou duro, ó. Apertei com bastante força. Agora quando eu voltar, dou uma volta, já abre, ó. Ó, já tá a flange feita. Como saber se essa flange ficou boa? Você solta, abre o flangeador e você vai conferir se ele tem ranhuras, ó, se ele ficou um aspecto lisinho, ó. Deixa eu dar o... Ó, ele tá lisinho. E agora você confere se a porca, se ela passa, ó. Ela não pode, ó, essa folguinha aqui é o ideal, porque na hora que se aperta na conexão, se ele tiver muito justo aqui, ele acaba expandindo, e daí depois você não tira mais essa porca, e isso também esmagado lá, ele pode fazer vazar. Então aqui é o ideal, ó. Essa flange aqui ficou perfeita, ó. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a pessoa corta o tubo e não usa esquece de usar esse careador. Agora eu vou demonstrar com o pequeno. Vamos fazer o corte do tubo. Ó, é o mesmo esquema do outro. Você vai girando, cada volta que você dá, você aperta um pouquinho. Ó. Se apertar demais eu não vou conseguir girar, porque daí ele vai trancar. Ainda mais que eu tô com o cano só um pedaço, né? Não tá preso na estrutura. Ó, já tá no final. Já dá para tirar ele. Se eu continuar, ele quebra. Olha só. Ó, ele deu aquela achatada no cano. Vamos fazer ó, vamos pôr a porca. E vamos tentar fazer a flange esquecendo de escariar. O que acontece quando eu tento fazer uma flange sem escariar? Que muita gente não sabe desse detalhe, ó. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer. E isso é uma das coisas que mais fazem vazar o gás, ó. Mesmo acertando, ó, deixando aquela moedinha o vão do tamanho de uma moeda de 50 centavos, ó.
Ó. Agora vamos dar um abraço. Aí. Aí, tá bem apertado. Vou afrouxar. Afrouxei. Ó, ele, à primeira vista, tem gente que diz, ah, ficou perfeito. Mas aqui, ó, ele faz um... Não sei se consigo pegar bem aqui, ó. Mas ele faz uma dobrinha, ó. Ó. Daí na hora de você apertar lá, essa saliência, ó. Ó. Tá vendo que tem um ressalto aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ele ficou uma borda. Na hora de você apertar lá na conexão, essa borda cria um vão que ele acaba vazando. Ó, esse que eu fiz flange. Aqui tá a rosca de 1/4, né? Eu chego no final, eu rosqueio com a mão. Quando eu chego no final, lá na evaporadora ou na própria máquina, eu seguro com um lado e eu dou 3 vezes, ó. Eu faço 120 graus de aperto, mais ou menos. Eu venho aqui uma, que eu estou em cima de uma mesa de vidro, não vou poder apertar com força. Ó. Eu venho uma, daí venho a segunda e venho a terceira. Você imagine que uma volta inteira é 360, meia volta é 180. Eu dou menos de 180 graus, eu dou 120 graus. Esse é o torque que eu dou na de 1/4. Porque se você for com muita força, ela não chega a pesar que nem as outras, ela espana. Então, agora vamos para o cano de 3/8. Eu já fiz o corte, né? Que é o mesmo procedimento do cano anterior. Já escalhei, deixei ele bem aberto também, que é o mesmo procedimento. Você vai primeiro pôr a porca, né? Dessa vez muda um pouquinho as coisas, porque você vai usar o outro lado do flangeador. Reparem que no 3/8 ele fica nessa ponta, ó, e ele tem aqui um lado, ó, que faz uma borda, que no outro lado é reto, ó, não tem. Então você sempre vai flangear pelo lado que tem essa borda. A margem que você vai pôr também, no 3/8 também dá para usar a mesma medida da moeda de 50 centavos também. Eu gosto de usar, não gosto de exagerar, porque senão ele acaba não encaixando direito lá na porca, né? Fica muito grande. Eu vou apertar aqui. Esse é o mesmo princípio. O que vai mudar quando você pegar a tubulação maior, que daí vai ser um pouquinho maior que os 50 centavos, pouquinha coisa maior. Porque daí ele tem que expandir, ó. Vocês percebam aqui no flangeador, ó, que ele tem um vão, né? Na hora que eu expandir, ele tem que preencher todo esse vão do flangeador. Quanto maior o vão do flangeador, você acaba tendo que deixar um pouquinho mais de espaço aqui. Mas esse ainda dá para deixar, ó, eu deixo até um pouquinho a coisa mais que os 50 centavos, ó, que é a grossura da moeda, né? A gente quando fala 50 centavos é porque a moeda, aquela moeda de 50 centavos ela é mais grossinha, então é mais ou menos essa medida. Ó, deixa eu encaixar direito, encaixou 100%. Agora eu dou o torque que eu dou, enquanto eu estou apertando, ele está indo bem. Chega uma hora que ele vai travar, assim, que você vai sentir que tem que fazer mais força, ó.
Quando você sentiu, tu não precisa exagerar, fazer com extrema força, que não é o caminho. Você já pode soltar. Ó, também uma flange que ficou certinha. Ficou bem parelho. Se por acaso, na hora que você está fazendo com o teu flangeador, você vê que ficou algum detalhezinho, alguma rebarba bem pequenininha, alguma ranhura, você também pode usar a lima. Ó, uma lima, no caso, ó, você pode passar com delicadeza, com cuidado, para deixar ela, se tiver alguma rebarbazinha, você tira. Ó, encaixou também com um pouquinho de folga. Repare que tem que ter um pouquinho de folga. Ó, não pode ser totalmente... Um pouquinho de folga não faz mal. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui, ó, uma conexão de 3/8, ó. Para você saber se tá ok, ó, ela tem que abraçar, ó. Tá vendo que ela abraçou? Chega mais perto, ó. Ela não pode ficar vão, ó. Ela vai abraçar, ó. Abraçou. Se eu deixo ela mais larga, percebem que ia dar problema? Que ela ia ultrapassar, e na hora que ela fecha lá, por ter ultrapassado, ela pode não deixar o aperto máximo e vazar. Então agora nós já fizemos de 1/4, 3/8. Resta o flangear meia polegada e 5/8. A diferença é que esse que eu estava utilizando, ele vai só até 3/8, ó. Agora ele, no kitzinho, ele vem com esse aqui, ó, que você usa aqui no meio meia. Vê se tá pegando, ó. Aqui 5/8 e aqui usa 3/4. 3/4 já é uma tubulação que residencial você nunca vai usar. Pode ser que use, mas é muito difícil. Tem um aparelho já muito grande. O princípio é o mesmo. Ó, eu tô com um caninho aqui, ó, de 5/8, ó. Você vai pegar a porca, passar primeiro nele. Teve um lado que eu escariei, ó. O lado que eu não escariei, ele fica mais grosso. Daí quando você escareia, ele fica mais fininho, porque ele abre, né? E é um pouquinho mais grosso que a moeda de 50 centavos, eu deixo. Deixo um pouquinho mais grosso. Mas o princípio continua valendo o mesmo. Você deixa um pouquinho mais grosso que os 50 centavos. Você faz o aperto embaixo. Aperto em cima. Apertar bem para não deslizar. Senão o tubo vai para... escorrega e não faz a flange, não abre, né? Esse aqui eu às vezes até aperto um pouquinho com alicate. Um judiar da mão. Aqui eu consegui apertar com a mão mesmo. Ó, chegou lá. Dá aquele aperto. Esse é mais duro, ó. Já no começo, como é um cano de diâmetro maior, ele fica mais duro de fazer a flange. É normal. Aí, ó. Chega uma hora que ele trava, né? Até para soltar mais duro, tem que apoiar aqui. Aí. Aí. Ó, outra flangezinha que deu certo. Passou certinho. Com aquela folguinha. Ó, tem uma folguinha. Tem que ter uma folguinha em todos eles.
Vou mostrar aqui, ó, com uma luva de encaixe, ó, como ele encaixa aqui, ó. Ó, como ele dá certinho, ó. Fechou certinho. Aí é só você dar o aperto. Uma dica de aperto é o seguinte. Eu utilizo duas chaves dessas ajustáveis. Uma você vai segurar lá na máquina e a outra no aperto, né? Se tá na evaporadora, vai ter uma conexão parecida com essa que você vai segurar e a outra você vai dando aperto. Aqui você vai ter que fazer bastante força, porque quando a tubulação é maior, exige um torque maior, né? Tem que fazer bastante força para apertar ela. Você faz uma alavanca assim com a mão e vai apertando. Para finalizar agora, vou mostrar o de meia, que é o mesmo procedimento, né? Aqui eu já fiz o de 1/4, fiz o de 3/8. Tava na minha frente, acabei pegando o de 5/8 antes do meio. Mas vamos fazer a de meia. Aqui no nosso flangeador, ele é a do meio aqui, ó. Ó, meia é na do meio. 5/8 era nessa aqui, ó. Também pouquinha coisa, eu uso um pouquinho coisa mais grosso que a moeda de 50 centavos. Porque eu uso a grossura da moeda de 50 centavos no 1/4 e no 3/8. Já esse de meia e de 5/8, eu uso um pouquinho mais grosso. Um pouquinho mais grosso. Senão ela fica muito pequena a flange. Vou dar aperto bem, que nem eu fiz com as outras, para o tubo não deslizar. Essa hora tem que apertar bem com as duas mãos. Agora vamos ao flangeador. Afrouxar até casar. Ó, entrou e vai apertando. É mais durinho que o 3/8, mas não tão duro quanto o de 5/8. Ó, mais uma flangezinha que ficou boa. Então é isso aí, pessoal. O de 1/4, 3/8, meia, 5/8. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas ali de usar o flangeador e se gostaram do vídeo, dá um curtir e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos. Obrigado, pessoal.